Olá, eu sou Laércio Soto, CEO da RSM Brasil, e estamos aqui no RSM Cast para falar um pouquinho de auditoria. Mas antes de entrar no assunto de auditoria, aqui com os nossos sócios, a Beatriz, o Marco Miranda e o Fernando Medeiros, vou falar um pouquinho de RSM. A RSM é a sexta maior empresa de auditoria, consultoria e impostos no mundo. Dentro desses serviços, a gente tem uma linha também que é bastante importante, que é a de BPO. Então, a gente é uma empresa que faz o serviço 360, desde a auditoria até o BPO, passando por consultoria e impostos. Somos uma empresa que está em 120 países, 65 mil colaboradores e somos uma empresa global com presença nacional aqui no Brasil e com expertise no mercado brasileiro. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui conversando de um assunto tão importante, tão eminente no mercado brasileiro e que vem se tomando a importância que tem que ter, que é a auditoria, porque ajuda as empresas a ter mais governança, a conseguir mais linhas, enfim, dá um caminho, uma trajetória mais sólida para as empresas que assim aderem a essa prática tão importante. Então, queria aí agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e agora vou deixar um pouquinho para os nossos técnicos que fazem a auditoria no dia a dia, falar um pouquinho e se apresentarem também. Obrigado, Laércio. Eu sou Fernando Medeiros, atualmente lidero a área de auditoria na RSM no Brasil. Tenho aí aproximadamente, ou não, já mais de 28 anos na área e atuando principalmente no middle market, né, mas também com muitas passagens em empresas de capital aberto, financeiras e fundos de investimento também. Estou honrado com o convite de estar participando desse podcast. Espero que seja bem proveitoso o tempo que a gente vai estar aqui. Bom dia, Lércio. É um prazer estar aqui hoje falando sobre auditoria. Meu nome é Marco Miranda, sou sócio de auditoria, tenho mais de 25 anos de experiência, atuo nos segmentos de incorporadora, indústria, serviços, e é um prazer estar aqui hoje falando sobre assuntos importantes. Muito legal. Bia, quer falar um pouquinho de você? Eu sou Beatriz Figueiredo, eu sou sócia de auditoria, fico baseada em São Paulo e construí minha carreira na RSM, trabalho aqui há 19 anos em auditorias de diversos segmentos, varejo, entidades sem fins lucrativos, indústria, e muito feliz de estar aqui. O episódio de hoje a gente vai falar sobre auditoria e reforçar a expertise da RSM em auditoria. Como que a gente pode dizer, né, para o público, mostrar a importância da auditoria na transparência e confiança empresarial? Como que vocês tentam passar isso? Imagine que vocês estivessem falando para um público, né, que é um empresário, nunca teve auditoria, mas ele está tomando corpo e quer começar a ter. Né? O que vocês diriam para ele, a importância da auditoria nesse momento? Sim, na verdade, a gente pode fazer uma analogia. O empresário, normalmente, ele já tem ideia, ou né, já até participou de auditorias, e a gente está falando aqui de auditoria independente, né? É bom sempre a gente enfatizar isso, né? Então, tem diversos tipos de auditoria, nós estamos falando de auditoria independente ou auditoria externa, que nós revisamos as demonstrações contábeis da empresa. Fazendo uma analogia para simplificar o que é auditoria, há mais ou menos 20 anos, por aí, ou até um pouco mais, eu tive um episódio que eu tive uma dor no lado, assim, muito forte, e com febre, e fui buscar um diagnóstico no hospital. E quando eu cheguei lá, o médico fez o exame e ele deu um diagnóstico. Falou assim: você está com apendicite aguda e já liga para sua esposa e diz que você vai ficar na mesa já aqui para fazer uma cirurgia. E ela falou assim: mas vamos de qualquer forma fazer um ultrassom para confirmar a apendicite. Então ela já deu aquele diagnóstico e pediu um ultrassom para confirmar. E quando eu fui fazer aquele ultrassom, estava já passando a imagem, né, no aparelho,
o outro médico que estava fazendo o ultrassom, ele olhou e falou assim, não, você não tem apendicite. O que você tem é uma pedra no rim. Ou seja, um diagnóstico completamente diferente, né, do que tinha sido apresentado. Então, a auditoria independente, fazendo essa analogia, a gente está falando aqui de corpo humano, né, da nossa saúde. Para a empresa, né, a contabilidade ela mostra o quê? Ela mostra a saúde financeira da empresa, o resultado, a situação patrimonial. E tem um profissional que pode ser o contador ou o administrador junto com o contador, que apresenta essas demonstrações financeiras, que é um primeiro diagnóstico. O auditor, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer ali o ultrassom, né, ou o raio-x daqueles números, para ver se aquele diagnóstico apresentado da posição patrimonial da empresa e do resultado dela está correto. O nosso trabalho é aplicar, né, falando numa linguagem bem simplista, aplicar o ultrassom na contabilidade, nos controles que estão relacionados à contabilidade, de forma que a gente consiga trazer um diagnóstico ou uma opinião em relação àquele primeiro resultado apresentado. E aí o nosso resultado, ele pode ter basicamente, vamos dizer assim, 4 tipos de resultado. Nós podemos ter aquele resultado que vai confirmar aquele primeiro diagnóstico, vai falar, não, realmente, né, é apendicite mesmo, é uma apendicite aguda, o nosso ultrassom passou aqui, ele precisa ir realmente para cirurgia. Né? Na empresa, a mesma coisa, ó, os números que foram apresentados aqui é isso daqui mesmo, então todo o trabalho que a administração fez em cima desses números pode utilizar porque esses números estão substancialmente corretos. Pode ter o quê? Pode ter uma ressalva, que é o quê? Olha, é uma apendicite, só que ela não é aguda. Ela é uma apendicite que não precisa fazer um tratamento invasivo agora, não precisa ir para uma mesa de cirurgia. Pode ser que o medicamento resolva essa inflamação. Né? Então, não é bem uma apendicite aguda. Vamos fazer uma ressalva aqui. É uma apendicite mais leve. Então, o medicamento já pode resolver. Então, aí é o que a gente chama de um relatório, uma opinião nossa com ressalva. Vem a empresa e fala, olha, a situação patrimonial que está falando aqui, ou o resultado da operação, é esse, mas assim, temos uma ressalva. O resultado, na verdade, é 5 milhões para cima, um exemplo, um número hipotético, ou 5 milhões para baixo. Né? Então, tem uma pequena ressalva em relação, ou né, uma ressalva, né, nunca, não é pequena, né, em relação a esse resultado. Pode ter também a questão de falar assim, não, como foi meu caso, esse diagnóstico está totalmente errado, isso aqui não é apendicite, é pedra no rim. Ou seja, essas demonstrações financeiras que a gente recebeu da posição patrimonial e do resultado está totalmente errado. E aí nós emitimos o quê? Um parecer adverso, invalidando aquela contabilidade. E pode ser também uma situação em que a máquina do ultrassom não vai conseguir funcionar, deu algum problema, está sem energia elétrica, a gente não consegue passar o ultrassom ali, ou o paciente não vai deixar eu passar o ultrassom. E aí o que a gente está limitado, a gente não está conseguindo fazer o trabalho que a gente tem que fazer para validar aqueles números. É quando a administração não passa as informações para a gente, um exemplo. A gente não consegue ter acesso. Então a gente limita, né? Fala, não tem como eu auditar porque a gente não tem informação. Então a gente não vai emitir uma opinião, a gente se abstém de emitir uma opinião. E aí é o nosso quarto relatório, que seria um relatório com abstenção de opinião. Então, de uma forma bem prática, simples, é isso que é auditoria. Então a gente leva o quê? Os administradores, usuários das demonstrações financeiras, que podem ser os próprios administradores, pode ser um banco, pode ser acionistas, né, minoritários, e tantos outros exemplos que pode utilizar essas demonstrações financeiras. Quando tiver esse diagnóstico independente, né, então por isso que é independente, a gente não tem relacionamento direto com a empresa e a gente não vai estar enviesado na nossa opinião, pode utilizar e trazer credibilidade, transparência e segurança daqueles números, daquele diagnóstico que ele está recebendo. Em outras palavras, então, pode-se dizer que a auditoria atesta que aquele balanço representa ou não adequadamente a operação da empresa que está sendo auditada.
Isso, substancialmente, né? Como a gente diz assim no nosso texto, né? Em todos os aspectos relevantes, essas demonstrações financeiras estão adequadas. Muito bom. Vamos imaginar que a gente está conversando com todo tipo de público, né? Desde aquele que é a empresa menor até a empresa maior, e até mesmo aquele estudante de contabilidade que pretende ser um dia auditor, né? Ou então imagina, né, que é uma possibilidade também ser auditor. Hoje, o que na profissão de auditoria, né? E daí a minha pergunta vai para os três. O que mais deixa vocês, eu vou usar a palavra, com sangue no olho, de falar, pô, eu escolhi a profissão que eu queria, isso me faz acordar todo dia de manhã e querer ir trabalhar, querer ser auditor, querer ir auditar, porque a gente sabe que hoje, num mundo, né, de tecnologia, os jovens se interessam muito mais por coisas muito mais modernas, né, do que ser contador, por exemplo, e que é uma profissão que nunca acaba e tem a sua importância, que é muito grande dentro da companhia, né? O contador, ele fica no backstage, mas ele é responsável, por exemplo, acabamos de dizer, por fazer os registros contábeis, e mostrar com que o balanço de uma empresa, de uma companhia, represente adequadamente a operação daquela companhia, né? Então, é algo absolutamente importante para o administrador, para o sócio, para o dono da empresa, ter esse instrumento gerencial nas mãos, né? Então, diz aí um pouquinho para nós, eu acho que até como um convite aí para essa nova geração, o que empolga vocês a serem contadores, a serem auditores? O que mais me empolga hoje com relação à carreira é o fato de você conhecer atividades diferentes constantemente, né? Operações diferentes, controles diferentes das empresas, pessoas diferentes, que fazem coisas totalmente diferentes de modo de trabalhar, de olhar, de gerir a empresa. Isso me fascina quando eu vou numa empresa, seja de refrigerante, numa indústria ou até numa incorporadora, numa empresa de serviço, você vê a maneira com que as pessoas tratam as informações, né? Então, isso é uma coisa que me fascina muito na área da auditoria. Poder verificar e analisar situações diferentes, né? Controles diferentes, mais robusto, menos robusto, ver o que pode ser mais implementado, os controles. Isso é muito legal nas empresas. Quando você conversa com um empresário ou com um executivo, você aprende muito, né? Por exemplo, teve caso na pandemia de eu conversar com empresários que fecharam fábricas naquelas situações, e eu vi empresários assim fazendo movimentos extremamente inteligentes, que livro nenhum ensina a fazer. Tem que ser da percepção dele, da vivência dele do negócio. Então, quando você senta com uma pessoa nessa na mesa para conversar, você aprende muito, muito sobre negócios, operações. E isso começou a me fascinar muito também no mundo da auditoria. E como a gente tem acesso a todo tipo de negócio, todo tipo de empresa, pequena, grande, familiar, com uma governança mais robusta, menos robusta, a gente aprende muito em todas as situações. Então o aprendizado ele é constante, né? E essa moçada, eles se interessam menos por controle, mais nessa parte estratégica. E eu acho que esse seria um atrativo. Lógico, primeiro precisa conhecer os controles, precisa conhecer o chão da fábrica, para depois conhecer a parte estratégica. E talvez a moçada tem essa dificuldade hoje de querer passar no chão da fábrica, mas e isso a gente tem, né? A gente sempre procura explicar que é necessário. Para a gente conhecer estratégia, a gente tem que ir lá conhecer o chão da fábrica. Um desses empresários que fez uma jogada excepcional, né, na pandemia, que foi um ano que foi no negócio que ele atua, foi o pior ano dos concorrentes dele, para ele foi o melhor ano da história de uma empresa que tinha mais de 50 anos, foi o ano da pandemia, porque ele se estocou
enquanto todo mundo estava juntando caixa, ele estava comprando, queria saber que ia faltar no mercado aquela matéria-prima. Então foi um negócio que ele fez sozinho, foi uma jogada que ele teve coragem lá e fez. E aí faltou o produto dele no mercado, os concorrentes estavam ainda começando a fabricar no final do ano, ele já estava super estocado. Então ele bateu o recorde de venda. Só que ele anda no chão da fábrica, ele conhece todos os processos da empresa, ele acompanha tudo muito de perto, né? Então não é só estar lá na estrada, tem que conhecer como as coisas acontecem no dia a dia. Isso é importante. E é uma parte que a gente tenta passar, né, para os jovens que muitas vezes recebem uma informação que não é verídica, né? Muitas vezes muitas vezes não ter filtro no conteúdo que recebe, e às vezes não chega a informação certa e ele entende que aquele mundo da estratégia você não precisa antes passar, né, pelo dia a dia. Então isso a gente passa, né? Não é de fato um atrativo muitas vezes, mas existe o atrativo sim, que depois que você tiver isso dominado, você vai participar da estratégia também, que é muito legal. Eu queria complementar porque a faculdade de contábeis, ela é a base, mas ela não tem muito foco em auditoria. São poucas disciplinas de auditoria e elas falam muito de norma, de que a gente tem que seguir, tem um pouco de papel de trabalho, mas a vivência que a gente tem ao trabalhar com auditoria não se compara. A gente lida com empresas diferentes, às vezes até a gente pode se especializar num segmento, mas são empresas com gestões e estratégias diferentes. Então é como se a gente fizesse uma outra faculdade ao trabalhar com auditoria. É muito dinâmico, então um perfil que o auditor precisa ter é essa sede de conhecimento que vocês bem falaram, é um aprendizado constante. Cada reunião que você participa, você sai de lá com a cabeça cheia de ideias, porque você aprende coisas que nem de perto foi falado na faculdade, porque tem muita norma, tem um pouco de papel de trabalho, validação, mas no dia a dia que você percebe que o resultado do teu trabalho, o relatório de auditoria, ele é base para tomada de decisões super importantes. E isso, na faculdade, a gente infelizmente não aprende porque não é o foco. A faculdade é ampla, cada pessoa que é formada vai para diversos segmentos, e aí na vivência é que a gente aprende a lidar com pessoas da alta gerência, discutir ajustes, estimativas, ter discussões de alto nível quando a gente está, às vezes, no começo de carreira. Pode ser que você não esteja na mesa ativamente participando daquela discussão, mas você está ouvindo. Então, passivamente, a gente acaba aprendendo muito e quando a gente vai ver, a gente está conduzindo uma reunião. Então, é um crescimento rápido de evolução de carreira, de maturidade profissional, que muitas vezes, quando a gente trabalha só numa empresa, a gente não tem oportunidade de ter, porque a gente lida com diversas empresas. Em um ano, você faz vários projetos. E a cada projeto que você entra, você traz um pouco do conhecimento do projeto anterior. Isso vai acumulando na gente, muito jovem, muita vivência. Então, acho que esse é o grande diferencial de trabalhar com auditoria, depois de ter um diploma de contábeis, que, com certeza, é na prática que a gente vai aprender. E até alinhado com a tecnologia que tem hoje, né, Beatriz, comparado de quando nós começamos, né, que era tudo em papel, quase não tinha computador, né, os cálculos todos eram na calculadora. Então hoje houve um avanço, né, na rapidez da análise super importante, né? E eu acho que isso é um atrativo para o jovem também, né? E eu acho que o jovem de hoje, ele vê a coisa muito... tudo tem que ter um propósito. E eu acho que o que vocês disseram aqui, eu acho que traz a gente mostra que tudo tem um começo, meio e fim, dentro da contabilidade e auditoria, e gera um propósito. E qual que é o propósito de qualquer empresa? Ser eficiente e dar lucro, né? E daí você estar auditando a estratégia de uma empresa para fazer isso e corroborar que essa estratégia está no papel, que é o balanço, né, e que representa aquilo, eu acho que é um atrativo super interessante para todo e qualquer jovem que se inspira na profissão e que deseja ser um contador, um auditor, né, que é uma profissão super valorizada. Eu acho que nenhum de nós aqui nessa mesa, que somos contadores formados, a gente não deve conhecer dentro das pessoas durante a nossa trajetória de carreira, que a gente ou estudou na faculdade, etc., a gente não deve conhecer uma pessoa que esteja desempregada. Por quê? Porque é uma profissão que tem lugar para todo mundo, né? E que ela é multifuncional, né? Além só de trabalhar como contador, você pode ser auditor, você pode ser outras coisas dentro, diretor financeiro, porque a contabilidade te faz passar
por essas áreas todas, né? Então, eu acho que isso é muito legal para o jovem que está nos assistindo, a começar a se interessar mais pela contabilidade, porque não é uma coisa chata, é uma coisa muito legal e que é uma disciplina muito legal e que acaba sendo muito importante na vida do empresário brasileiro. Falando um pouquinho disso, né, dessa importância da contabilidade, da auditoria e etc., a gente sabe que o Brasil, depois de 2007, com a implantação da Lei 11.638, que teve aplicação a partir de 2008, se não me engano, entrou para o mundo do IFRS, né, da norma internacional de contabilidade. Na opinião de vocês, o que mudou isso em relação ao que já existia? Eu vivi, né, nós todos aqui, né, vivemos, né, essa transição. A gente, o nosso arcabouço contábil aqui local, ele não dispunha de muitas normas, né? A gente tinha a lei das SAs, tinha documentos emitidos pelo CFC, mas muitas discussões que a gente tinha, que entrava num detalhe, que precisaria de um detalhe um pouco mais profundo de algumas operações, a gente tinha que consultar as normas internacionais, né? Então já era uma fonte de consulta para nós. Uhum. E com a implementação, né, do IFRS no Brasil, isso nos ajudou muito nessa parte. Eu acho que além, né, de trazer mais transparência para a contabilidade, nos ajudou também, né, no sentido de ter a nossa norma aqui, né, local, para discutir alguns assuntos, não precisar buscar lá fora e nem também muitas vezes trazer para uma zona de interpretação, no sentido de quando não se buscava, também acontecia isso, quando não se buscava a norma, trazia-se algum item da nossa norma local que não detalhava aquele assunto, a gente interpretava em cima daquilo o que poderia ser. Vamos para a direita, vamos para a esquerda, tem que ajustar, não tem que ajustar, né? Agora o IFRS ele nos trouxe muito mais base para essas discussões, né? Então isso sem dúvida nos ajudou demais, muito. Sim, eu concordo, Lércio. A questão da parte da transparência, o uso de julgamento, estimativas, isso o IFRS ele trouxe de uma forma muito clara para a gente, para nós contadores e auditores, a aplicação. Então isso foi um fator muito positivo aí com a nova regra. Eu acho que a contabilidade já sempre foi muito fiscal, né? Então, se você tinha uma máquina que ela tinha vida útil de 8 anos, mas fiscalmente tinha que depreciar em 10, todo mundo contabilizava por 10 anos. Isso distorcia muito as demonstrações e, às vezes, para o consolidado ou para reportar para tomada de decisão, tinha uma contabilidade gerencial paralela. Isso ainda acontece porque a gente vai ter uma depreciação que pode ser feita fiscalmente, mas é um controle paralelo que não afeta os números. Os números têm que representar que a vida útil daquela máquina é de 8 anos. E vai ser depreciada em 8 anos e qualquer ajuste fiscal vai ser feito na apuração dos impostos. E o IFRS reforçou muito isso, da gente não se ater somente àquilo que atende obrigação acessória, obrigações fiscais, e aquilo não refletia muitas vezes a realidade. Então, antes da 11.638, era menos subjetivo a esse tipo de análise, mas a análise era feita porque a contabilidade gerencial nas grandes empresas sempre existiu. Então, hoje a gente vê um balanço, a gente sabe que aquilo ali é a vida útil, como algumas estimativas foram analisadas para serem registradas. Antigamente tinha muito isso de pegar o extrato bancário e contabilizar o débito e crédito pelo que passa pelo banco. Uma outra coisa, como a depreciação, era feita sem muita análise detalhada. Então, acho que isso valoriza a profissão, que faz a gente ter essa capacidade de análise e não ficar só no repetitivo, que eu acho que é um estigma que a contabilidade tem. Da gente só registrar o passado, olhar para o passado, mas a gente sabe que para a gente vislumbrar um futuro, a gente tem que olhar para o passado. E eu acho que é graças ao IFRS que a gente tem emprego, né? Porque se não fosse isso, a gente faria toda a contabilidade por caixa, fazia um parâmetro ali para registrar tudo linear e a gente não ia precisar usar da nossa capacidade de análise, que está cada vez sendo mais exigida. E enquanto o ChatGPT não aprender a fazer isso que a gente faz, a gente está empregado. E não vai. Eu acho que é até importante, Bia, que você comentou. Nunca qualquer inteligência artificial
vai substituir a análise crítica do auditor, do contador, em fazer a estimativa, em fazer aquela análise depurada do que pode ou não acontecer, né? Esses dados, né, analíticos que se usam nas inteligências artificiais, eles se baseiam em históricos, repetições, né? E às vezes os históricos não se replicam, né, para um número menor ali que está sendo auditado ou tem que ser analisado de uma forma específica. Então, por isso que nada substituirá a cabeça de nós auditores, né, nessas análises críticas, né? Sempre a gente vai ter que estar acompanhando isso. A gente vai ter que usar a tecnologia para nos ajudar a analisar mais coisas, né? Mas a análise final sempre vai ser da pessoa. Eu sempre digo para os novos profissionais, né, que a nossa principal ferramenta, você pode ter toda a tecnologia do mundo para fazer análise de dados, mas a nossa principal ferramenta para levar para o trabalho, ela se chama ceticismo profissional. A gente é a nossa ferramenta. Se você não chegar com ela no campo, você não levou ferramenta para trabalhar, né? Então, o ceticismo, ele é uma análise de sensibilidade nossa. Antes até de você falar do ceticismo, tenta explicar, eu acho que é importante você explicar o conceito dessa palavra ceticismo. Sim. Por que ele é importante, né, na nossa profissão? Porque a gente está dando uma opinião sobre algo, sobre um primeiro diagnóstico, né? Então a gente está recebendo dados e a gente vai precisar fazer ultrassom ali, né? Se a gente já partir do pressuposto que aquilo tudo está certo, a nossa mente vai nos impedir de achar algum erro ou fraude, que é o nosso objetivo como auditor. É identificar algum erro num diagnóstico ou alguma fraude eventual também que pode acontecer. E se você não tiver essa ferramenta, essa desconfiança de que aquilo está errado, então a gente recebeu aquela demonstração financeira, você já tem que partir. O profissional pode ser o melhor, o que está entregando para nós, ele pode ser o melhor profissional que você conhece, mas isso não vai impedir de você falar que está tudo, pensar, né, na sua cabeça, está tudo errado isso. Né? Então, se você não entrar com esse espírito de que está tudo errado, você não vai encontrar erro. Provavelmente vai ser difícil você achar um erro. E isso muitas vezes a máquina não consegue fazer. Porque você vai ter que sentar com a pessoa, assim, a gente vai pegando experiência, você já numa conversa, às vezes até informal com a pessoa, você vai pegar o ponto. Que é ali, ó. Olho no olho ali, na conversa, às vezes tomando café, você descobre que pode ser que em determinado assunto houve algum movimento que gerou um erro ou uma fraude na contabilidade. Isso a máquina não vai fazer. Então, esse cafezinho aí. Isso que você acabou de... Não que eu seja contra, tá? Tecnologia. Isso é importante. Sem dúvida, eu entendi, ficou claro. Mas você usou uma terminologia que me chamou a atenção. Entrar numa análise já achando que está tudo errado. E você não acha que isso, muitas vezes, acaba inibindo o empresário que nunca foi auditado em ter uma auditoria? Porque o empresário que nunca foi auditado, ele já tem uma história, ele já tem um sucesso, e daí ele pode pensar o seguinte: pô, eu vou contratar um cara, né, para vir aqui e de cara falar que eu estou fazendo tudo errado desde sempre. Sim. Você não acha que isso pode ser uma das características que inibam o empresário a querer um auditor dentro da empresa dele? Isso, então. É por isso que existe a pirâmide, né? A gente tem vários níveis de revisão do trabalho. Então tem a equipe de campo, que são as pessoas menos experientes, que ficam mais tempo no campo e eles vão trazer tudo aquilo. Aí vai ter a revisão do gerente, que vai filtrar tudo isso que foi levantado. Então, na verdade, assim, se a pessoa chegar no campo e for pegando tudo que ela entende
que não está adequado, baseado na experiência que ela tem, ela não vai estar fazendo o trabalho dela. Então é melhor ela pecar pelo excesso e trazer tudo. Aí o gerente vai ou identificar mais coisa ou filtrar. E aí vem o sócio que faz o filtro, que tem muito mais experiência e sabe ali o que é e não é um erro de fato e como eu vou apresentar isso para o empresário. Então é muito mais a forma que você vai falar isso que a gente está falando aqui na mesa. Quando eu estou falando com a minha equipe, eu vou falar, ó, você precisa entrar com esse espírito. Tá tudo errado. Mas se eu falar para o empresário, eu vou falar, ó, a gente vai te entregar um trabalho que a gente vai estar olhando suas emoções financeiras, os aspectos relevantes estão ou não adequados. Então eu vou levar para você o que realmente pode trazer uma distorção para a sua demonstração financeira. Mas é importante que a gente veja tudo. Né? E vai ter aqueles assuntos que não vai impactar a demonstração financeira que eu vou compartilhar com ele. Agora, então é a forma, eu acho que é muito mais o que você está falando, comunicação. Eu falo de uma forma com o meu público aqui, porque é a orientação que eu tenho que passar. Se eu falar para ele assim, não, vai lá, olha, só vai mais ou menos, não pega pesado, aí ele é o tone of the top. Eu vou estar passando para minha equipe de campo que, ó, pega leve aí. E não é assim. A gente tem que já passar uma orientação para ir, né? Lógico, tudo com uma comunicação boa, com educação e buscando as informações. E a gente vai revisando e filtrando. O que vai chegar para o empresário é importante. E a forma que eu vou me comunicar com o empresário não é da forma que eu me comunico com a minha equipe. É diferente. São dois públicos diferentes. Entendi. Então é uma coisa muito mais interna, operacional. E que no final do dia, ao fazer dessa forma, você vai gerar muito mais valor agregado ao teu cliente. Exatamente. E assim, é mais ou menos aqui. Eu vou te entregar eu vou construir uma casa para você. Uma pessoa me contratou para construir uma casa, certo? Eu não vou ficar falando para ela a ferramenta que eu vou usar. Simplesmente eu vou falar, eu vou te entregar a casa. Agora, se eu usei picareta, se eu usei, né, enxada, seja lá qual for a ferramenta, eu não preciso ficar falando para a pessoa que está comprando a casa qual é a ferramenta que eu estou usando. Sim. A ferramenta que eu estou usando na auditoria é ceticismo profissional. Entendi. O empresário não precisa saber essa ferramenta. Mas a minha equipe precisa. E a gente parte do pressuposto de que aquele balanço, aquelas demonstrações financeiras, elas já foram conciliadas, revisadas internamente. Então, a gente parte do pressuposto de que está certo. Mas a gente sempre do nosso lado vai ter a seguinte frase na cabeça: o que me garante? Então eu vejo um saldo bancário e eu falo: o que me garante que esse saldo é esse saldo? Eu vou aplicar procedimento de auditoria. Posso olhar o extrato bancário, posso fazer uma circularização. Então o que me garante que esse estoque está representado por esse número certo? Eu vou acompanhar inventário. Então, baseado no nosso análise de risco, a gente vai aprofundar ou não o nosso trabalho em relação àquelas contas que têm, muitas vezes, um risco inerente que a gente claramente precisa olhar, uma conta que seja vinculada a uma legislação nova, a uma norma muito sujeita à interpretação. A gente vai olhar com mais cautela e, inclusive, designar profissionais mais experientes para analisar certas coisas. E o trabalho mais braçal que a gente fala, que muitas vezes a gente precisa de cobertura, né? Então, se eu estou olhando a receita da empresa, eu preciso fazer uma amostragem para ter uma cobertura que esteja de acordo com a minha metodologia, baseada na minha materialidade. Isso que é o trabalho mais braçal, que é o que a tecnologia pode ajudar. Eu não preciso colocar uma pessoa para fazer uma inspeção de nota fiscal, se hoje eu sei que eu tenho uma ferramenta e que ele identifica valor, nome do destinatário, nome de quem emitiu a nota, número da nota, e ele consegue planilhar isso para mim em poucos minutos. E aí eu pego essa pessoa que faria esse trabalho e desenvolvo ela para fazer outro tipo de análise, que aí eu acho que até a gente não é inimiga da tecnologia, a tecnologia é uma ferramenta que vai nos ajudar muito, está nos ajudando muito já, e que vai tirar o trabalho menos intelectual para colocar essas pessoas para analisar o que vem da ferramenta. Então, a ferramenta não identificou alguma coisa ou deu uma diferença, você vai direto no problema. Então, você otimiza muito o trabalho braçal e usa a pessoa para, de fato, fazer aquilo que a gente é o nosso diferencial, que é a capacidade de análise. E a gente sempre fala assim, a tecnologia, ela é um meio, não é o fim. Né? Então, a gente sempre tem que ser o copiloto. Aliás, perdão, ela tem que ser o copiloto, a tecnologia é o copiloto e a gente o piloto. Né? Muitas tecnologias estão sendo desenvolvidas pelo mundo para auditoria, né? Então a gente está numa fase de transição, já abarcamos algumas tecnologias novas aqui para deixar
o trabalho mais operacional com a ferramenta e cada vez mais fazendo análise de dados. E nós aqui também, na RSM no Brasil, a gente desenvolveu uma ferramenta que já faz diversos cruzamentos e nos possibilita fazer análise de dados com base nas informações do SPED. Eu acho que seria até interessante o Miranda, que foi um dos cabeças para a implementação dessa ferramenta aqui, explicar um pouquinho, bem resumidamente, dessa funcionalidade. Como é que chama esse Chama tema? TT Audit. Mas antes de falar um pouco da ferramenta, eu vou falar como surgiu a concepção da ferramenta. Eu comecei a minha carreira fazendo contabilidade em meados de 96, 97. E naquela época, a contabilidade era toda manual. Quando você falava de entrega de obrigação acessória, você falava da famosa DIPJ, né? Imprimir aqueles diários, razões, aquela coisa muito arcaica, né? E quando eu entrei na auditoria, a questão eu senti do lado do cliente, quando você ia solicitar uma amostragem, pedir notas fiscais, comprovantes de pagamento, o cliente não gostava, porque tinha um volume muito grande de informações para o cliente entregar para o auditor. E com o mundo SPED, que vamos falar de mais de 15 anos está aí, o SPED a gente fala do quê? A gente fala de contabilidade, a gente fala ECD, a gente fala de ECF, a gente fala de SPED fiscal, SPED contribuição, a gente fala de DIRF, entre outros. Então, você tem toda a contabilidade em mãos, você tem toda a parte fiscal em mãos, né? E aí fiscal você separa diretos, impostos diretos, indiretos. Você fala de DIRF também, eu acho que você tem todas as informações da folha de pagamento. Então qual que foi a concepção? A concepção é, posso dar menos trabalho para o cliente? Posso simplificar a vida do cliente com essa parte burocrática de ficar pegando notas fiscais para o auditor? De forma física. De forma física, né? Se tem tudo eletrônico? Se tem tudo eletrônico. Então, essa ferramenta que nós desenvolvemos na RSM, ela traz esse benefício tanto para o cliente quanto para o auditor. Então, a partir do momento que o auditor, de uma forma eletrônica, consegue ver com uma procuração, obter essas informações, né, do cliente, a gente consegue fazer alguns cruzamentos de informações. Isso aí que são os procedimentos de auditoria, né? São alguns confrontos entre parte contábil e fiscal. Quando você pergunta, a parte contábil, a receita fiscal, ela está em linha com a contabilidade? Sem falar de gap primeiramente, tá? Só da parte de completeness, né? Ela está. Então essa ferramenta ela traz várias informações para o auditor e para o cliente. A gente consegue obter razões, balancetes, fazer o confronto das informações contábeis e fiscais, tanto da parte de receita quanto também da parte de folha de pagamento, né? A gente consegue fazer os procedimentos de cut-off com base em julgamento, estimativas, né? Então são procedimentos de auditoria que acaba minimizando de uma certa forma relevante para a vida do cliente na obtenção de informações manuais. Então isso para a gente vamos falar assim, é uma ferramenta muito valiosa, que agrega valor para o cliente, para o auditor, né? E a gente consegue customizar muito o tempo, otimizar muito o tempo, porque a gente está trabalhando com informações confiáveis, com informações que o cliente prepara com zelo e entrega numa periodicidade mensal, bimestral ou até anual essas declarações para o fisco, para a Secretaria da Receita Federal. Ou seja, a auditoria se utilizando de uma informação que o próprio cliente tem que mandar para o fisco. E daí ela se utiliza dessa informação para otimizar o tempo da análise. Correto, é isso? É isso mesmo. E isso traz um benefício não só de análise, mas também de customização de tempo e principalmente, eu acho que de economia de honorário, não? Muito, Lércio. Esse foi um dos objetivos também, porque a auditoria ela está focada em procedimentos. E esses procedimentos, nós temos que cumprir esses procedimentos. Não tem como fugir desses procedimentos. Mas eu consigo fazer o quê? Eu consigo otimizar o tempo. Então, eu consigo fazer confrontos utilizando 100% das notas fiscais com a contabilidade em questões de segundos. Isso é tempo, tempo é dinheiro. Eu tenho uma pergunta, e daí essa pergunta ela é geral, né?
Antigamente, a gente sabe que a auditoria ou auditor trabalha com amostragem, né? E quanto mais manual isso era no passado, mais restrito se ficava, porque a gente tinha que olhar as coisas fisicamente, né? Então, eu quero ver 100 notas fiscais, tinha que ir lá pegar 100 notas fiscais. Hoje, por tudo que você comentou, a gente não precisa mais pegar 100 notas fiscais, a gente olha 100%, porque a gente tem um arquivo que gera nota fiscal, né? Então, otimizou demais. Isso não aumenta a responsabilidade do auditor em pegar fraude, em pegar desvio, em pegar mais erros dentro da demonstração financeira ou até mesmo dentro dos processos internos do cliente? A responsabilidade da fraude não seria do auditor, seria da administração. Mas do ponto de vista de você conseguir fazer uma análise mais detalhada, uma análise mais precisa, o sistema faz 100%. Então a gente consegue pegar para a indústria ou para comércio e verificar tudo que ele vendeu está na contabilidade? 100%. A gente consegue fazer uma análise qualitativa. O que ele vendeu mais? Para quem ele vendeu? Para onde que ele vendeu? Então a gente consegue fazer uma cobertura muito ampla, até 100%. Né? Porque a gente está confrontando informações. Logicamente, a gente faz os gaps das práticas contábeis apartada, né? Mas a gente consegue ter uma cobertura 100%. Isso dá mais segurança para o cliente. Tudo que eu comprei está registrado? A gente consegue responder, porque a gente tem ferramenta. Tudo que nós vendemos está 100% registrado? E até mesmo quando a gente entra na parte de planejamento tributário, para conseguir fazer uma análise mais qualitativa, a gente pega os principais problemas, os principais itens que ele vendeu, os produtos, e fazemos uma análise tributária daqueles itens. Ou seja, é uma análise muito mais dirigida. É uma análise muito mais focada no que ele vendeu, no risco. Então, faz uma curva CABC com base nos arquivos SPEDS e vê a tributação daqueles principais produtos que ele comprou ou que ele está vendendo. Então, isso dá uma cobertura muito grande e um valor muito agregado para o cliente. Sem dúvida. Porque é o carro-chefe, os principais produtos dele. Sim. Então, isso é muito importante. E daí traz o auditor para a mesa também, evidentemente, dentro dos limites de independência, com um pouco do chapéu do consultor também, né? Muito, Lércio. A questão de você conhecer o negócio do cliente por meio dos arquivos SPEDS, então você consegue conhecer os principais clientes, os principais produtos que estão sendo comercializados, para onde que ele está vendendo, né? Se tem uma possibilidade de obtenção de um crédito tributário, ou ele está tributando errado. Tem as duas pontas que tem que ser levado. E a auditoria é isso. A auditoria não é falar só o que está errado, mas sim encontrar oportunidades. Falar, você está tributando errado. É um erro, mas é um erro que está gerando valor agregado para o cliente. E evidentemente, né, que a expertise de vocês estando no campo e auditando várias empresas traz também uma análise diferente quando vocês estão analisando um determinado negócio, né? Porque vocês têm um todo que está fazendo talvez de outras formas, que talvez podem ser formas até melhores, né? E você, ao analisar uma outra determinada forma, vocês formam um conceito dentro da cabeça de vocês do que pode ser melhor para aquele tipo de negócio, né? Correto? Dessa parte de consultoria que você comentou, como nós somos auditores, nós temos conflito de dependência para prestar o serviço de consultoria. Mas como resultado do nosso trabalho, muitas vezes ele não gera necessariamente um ajuste contábil, mas ele gera uma recomendação. Então, quando a gente faz um trabalho prévio, né, antes até de ter a demonstração financeira em 31 de dezembro, a gente tem um entendimento do ambiente da entidade. E aí a gente vê como é que é feita a análise de crédito do cliente, do nosso cliente. Não é muito aprofundada e tudo. Na hora que a gente vai fazer a análise de fato, o procedimento de auditoria, a gente vê que tem um alto risco de inadimplência, uma grande provisão, perda esperada para crédito e liquidação duvidosa, né? A PSLD. Isso corrobora com o entendimento preliminar que a gente teve. Então, a gente pode recomendar
ele fazer a provisão, ok, em termos de números contábeis tudo bem, mas a gente pode recomendar que ele faça uma análise mais detalhada de crédito dos seus clientes, porque está tendo muita inadimplência, está concedendo crédito demais. E aí, é claro, não vamos ser nós que vamos prestar essa consultoria para como ele deve fazer a análise de crédito, mas é uma sinalização que aparece resultado da auditoria. Sem dúvida. Muito legal esse seu comentário e até corroborando o que a gente já vem falando, né? A importância da contabilidade numa empresa. Tudo desemboca na contabilidade. Sim. Né? O procedimento que você faz para vender, para fazer, para gerar o crédito, para comprar e etc. Tudo isso desemboca na contabilidade. Então, por isso que esse profissional tem que ser cada vez mais valorizado e tem que se mostrar cada vez mais a importância do profissional de contabilidade dentro das companhias. E até baseado nisso que a gente está falando, antes de entrar num outro assunto que você comentou, mas já fazendo gancho com isso que eu estou dizendo, na opinião de vocês, né, qual que é o nível de maturidade do mercado brasileiro, né, em ter hoje uma contabilidade muito mais que espelhe a tomada de decisão e não aquela velha contabilidade que era para emitir DARF e pagar imposto. Qual que é o nível de maturidade que hoje, na visão de vocês, o mercado brasileiro está? Na verdade, como a gente implementou as normas internacionais de contabilidade, como está o nível de maturidade no mundo, exceto os Estados Unidos, que tem a regra própria deles, e enfim, talvez um ou outro país, mas a maioria dos países hoje adotaram o IFRS. E ele sempre está em desenvolvimento, sempre fazendo pesquisas junto a investidores, usuários das demonstrações financeiras, para o próprio órgão que emite as normas entender a necessidade do mercado. Então, é uma evolução constante. Então, isso a nível global. Então, dentro da sua pergunta, tem agora o IFRS 18, né? Dentre as mudanças, além da forma de apresentação da demonstração de resultado que vai mudar, também focado para análise de investidores e usuários gerais de demonstração financeira, vai ter uma nota explicativa onde vai se apurar um resultado, você vai partir do resultado apresentado na demonstração de resultado e vai ter alguns ajustes ali para chegar no resultado que a administração utiliza para tomada de decisão. E esse resultado vai ter que ser auditado também, né? Então, isso é o que? Já é um passo a mais para uma maturidade, um nível maior de maturidade da contabilidade, porque é para atendimento do público, dos usuários da demonstração financeira. Então, assim, desde que o IFRS começou, né, sempre foi se buscando acomodar as expectativas de mercado como um todo, a nível global, né? Então, cada ano que passa, né, sempre aparece uma norma nova, uma interpretação nova para atender todo o mercado global, e é uma constante, assim, a maturação da contabilidade ela é uma evolução constante, porque a necessidade do mercado muda também. E aí a contabilidade vai se adaptando. E esse eu acho que vai ser um grande avanço, também ter esse número. Não consegui ainda meditar nos possíveis efeitos que essa nota vai trazer, mas eu acredito que ela vai ser muito utilizada. Esse número, né, que vai ser um número auditado, vai ser muito utilizado pelo mercado. Talvez, arrisco dizer, sem ter pensado muito, que até mais que o próprio resultado da empresa mesmo apresentado na DRE, pode ser que esse número seja utilizado mais ainda do que a própria ou o bottom line na DRE, né? O linha a linha vai continuar sendo utilizado, mas esse número final, qual que foi o resultado da empresa?
talvez vão começar a divulgar mais aquele resultado apresentado na nota e suas companhias listadas do que o próprio resultado apresentado na DRE. Você comentou sobre a maturidade, né, das empresas. Eu acho que a gente não tem muito o que falar sobre empresas de capital aberto e grande porte que já são auditadas. Então, ela já tem uma maturidade. Acho que o grande desafio são empresas que estão em crescimento, o volume está aumentando muito, eram pequenas, às vezes eram familiares até, e não tinha essa cultura da auditoria. E aí, talvez entenda a auditoria como mais um gasto para validar o que o seu contador já está fazendo. Quando, na verdade, a gente tem um olhar independente de fora, que pode contribuir principalmente em relação ao como é divulgado, né? Porque como a gente tem muita vivência, vê vários tipos de demonstração financeira, a gente pode contribuir com a transparência, demonstração financeira a partir de notas explicativas, divulgar melhor. Então, é uma maturidade que eu vejo que a gente ainda está construindo. As pessoas muitas vezes não entendem que precisa de um balanço para talvez obter uma linha de crédito maior no banco, ou participa de alguma concorrência e tem que apresentar o balanço. Apresentar um balanço auditado pode ser um diferencial, ou pode captar novos investidores apresentando o balanço auditado. Então, se é uma empresa que está em crescimento, ela pode atrair o mercado e atrair novos investidores e querer entrar no financiamento apresentando o seu balanço auditado para dar credibilidade, que é para isso também que serve a auditoria. Então, talvez as empresas menores não tenham muito essa maturidade porque não enxergam isso. Mas se ela está querendo crescer, apresentar um balanço auditado pode ajudar bastante aí no mercado, na captação de crédito, empréstimos e tudo mais. Sim, e ela... bem colocado pela Beatriz, que eu falei sobre a maturidade em nível global, ela trouxe para o Brasil, e é importante até para fechar, que ela comentou sobre as demonstrações financeiras antes do IFRS muito pautada no fiscal. E a cultura brasileira, né, assim, nossa cultura contábil, durante muitos anos, foi contabilidade fiscal, para atender o fisco, né? Na medida que a economia nossa cresceu, né, a contabilidade ela foi, né, a gente aqui, tem aqui o Miranda comigo, a gente participou muito na época que nas incorporadoras imobiliárias que apresentavam um balanço conforme caixa, migrou para o POC, né? Que é lançando a receita conforme a construção. Então a gente lembra a dificuldade que foi isso, mas já foi um passo para maturar, né, a contabilidade. E outras indústrias que foram evoluindo, saindo do fiscal e indo para uma contabilidade que a gente chamava na época de societária, né? E aí o IFRS. Ainda muitos setores, né, muitos ou alguns, e principalmente onde tem em microempresas, né, ainda utiliza muito a contabilidade para calcular imposto, né? Então, e algumas até crescem com essa filosofia ainda, né? Então, como a Beatriz comentou, se entrar um auditor ali, pode dizer o seguinte: olha, na verdade, esse resultado que você está apresentando, você está pagando até mais imposto do que você precisava, né? Não é nossa função essa, né? Mas na hora que a gente identifica um ajuste, a gente acaba até, como o Miranda também falou, né? A gente, sem querer, a gente acaba ajudando, né? A gente entrega ali um problema bom, né? Um problema bom. A gente pode sinalizar que precisa dar uma atenção para isso, né? Você sabe que outro dia eu fui convidado para estar num outro podcast, né? E até fazendo propaganda do podcast, Um Tanto de Informação, é o nome do podcast, e me foi perguntado sobre isso, né? E eu exatamente mencionei um exemplo muito próximo do que você deu, porque eu vou dar um exemplo muito simples, né? Que a gente se depara, vocês se deparam muito mais aí no dia a dia. Às vezes empresas, né, que têm um resultado contábil, prejuízo, estarem no lucro presumido, né? Ou seja, estão pagando imposto de renda, contribuição social, pela presunção da receita, sendo que poderia estar num lucro real, né? E não pagar imposto de renda e contribuição social, porque essa empresa não está gerando riqueza, está dando prejuízo, né? E muitas vezes não tem um profissional do lado para estar falando isso,
né? E eu acho que por isso que vem a importância do auditor, ou até mesmo, vou falar até muito mais do que o auditor, do que o consultor, né? Porque a gente não tem só a tarefa de ser só o auditor, a gente tem a tarefa também, muitas vezes, ser contratado como o consultor, né? Antes da auditoria, a pré-auditoria, né? O diagnóstico pré-auditoria, que eu acho que muito aqui a gente faz, né? A RSM, como líder no middle marketing, a gente faz muito desse trabalho de preparação do cliente para ser auditado. E isso é importante, né? E a gente vê, né, no mercado de capitais, ou então até mesmo no mercado de uma empresa sendo negociada e etc., a importância dessa empresa entrar na mesa de uma negociação com balanço auditado. Muda completamente o diálogo. Lércio, você falando isso, eu até tenho um caso prático que está acontecendo agora. Estou começando a fazer uma auditoria num cliente e com base nos arquivos SPEDS, eu já evidenciei que nós temos assuntos de diferença de impostos, diferenças de receita, diferenças de contabilização, de práticas contábeis. Nem começou a auditoria. O que eu estou fazendo junto com a equipe? Marcando uma reunião com o cliente presencial para mostrar essas diferenças e já sinalizar o que tem que ser feito. Falar assim, existe uma diferença na sua contabilidade, você precisa tratar isso, para que não tenha nenhum assunto relevante no relatório da auditoria. Então isso é uma parte, vamos falar até mais consultiva até, porque não começou, eu não estou fazendo a auditoria, mas já sinalizei que tem diferenças e que o cliente ele precisa tratar. Então isso, o valor agregado para o cliente é muito grande. É diferente de você iniciar uma auditoria e colocar isso lá no final como uma ressalva ou como uma ênfase, uma distorção das demonstrações. Senão, gerar oportunidade para o cliente tratar isto, sendo que você consegue saber rapidamente. Então, esse lado de você identificar o assunto rapidamente, né, por meio dos arquivos SPEDS, e já discutir com o cliente o tratamento desses assuntos, ele traz um valor muito agregado para o cliente e um desgaste também desnecessário. Porque você já deu oportunidade para o cliente identificar e tratar isso. E muitas vezes vai ter tempo hábil para ele corrigir, porque se a gente está fazendo trabalho preliminar, dezembro ainda não fechou. Correto, Bia. Então ele consegue ajustar isso e isso não ser uma questão na hora do fechamento. Esse é um diferencial que às vezes as empresas acham que o auditor vai chegar só para entrar numa sala, pegar as informações e emitir o relatório, né? E quando você olha um lado diferente, um lado mais humano, né? Você pegar as informações, já analisar ela rapidamente, já conseguir tratar, discutir, gera uma proximidade muito grande com o cliente. Ele consegue ter tempo para ajustar isso, para fazer um tratamento antes. E o desgaste na primeira auditoria ele é muito grande. Então, é muito importante a utilização dessas ferramentas. Eu acredito, né, que isso vem muito ao encontro do que eu ouço muito vocês dizendo, né, e o que a própria RSM divulga ser, que é o The Power of Being Understood, né? Ter essa experiência, né, do poder de ser compreendido, de compreender, né, o negócio que você está auditando e está fazendo, eu acho que é essencial. E isso tira o medo do empresário de ter a primeira auditoria. E baseado em tudo que eu ouvi aqui, né, tem algumas... auditoria não é custo, ela é investimento em oportunidade, né? Porque eu vejo vocês, né, o brilho nos olhos de vocês, ao falarem do que vocês fazem, é muito mais do que um relatório de auditoria. Eu vejo vocês dispostos a gerar valor agregado ao cliente, né? E eu acho que isso não tem preço. Não tem. Né? Não tem preço. Por isso que o cliente muitas vezes deve colocar vocês num patamar de falar, eu preciso desse cara, dessa empresa, para estar do meu lado para os próximos passos, né? E eu acho que ter este compromisso de parceria é essencial para qualquer negócio. A minha satisfação profissional no atendimento ao cliente é que no final, quando eu fizer ultrassom, como eu dei o exemplo lá no começo, eu não diga só, realmente está certo uma apendicite aguda, eu preciso, seja uma notícia boa ou ruim,
eu preciso levar, para eu sentir que o meu trabalho foi cumprido. Se eu não levar nada, eu sinto que o meu trabalho não foi cumprido, seja uma notícia boa, ruim ou ambas, né? Mas a gente precisa levar alguma coisa. Eu tenho isso dentro de mim, assim, e tá no nosso DNA isso, né? Tá no nosso DNA. Mas eu já tive experiência de usarem o nosso relatório, principalmente o relatório de controle interno, que é mais detalhado, para reforçar. Porque algumas falhas de controle você remedia com uma boa ferramenta, com a implantação de um sistema novo ou contratação de pessoas. E a gente sabe que muitos clientes têm equipe muito enxuta. Uhum. Então, quando a gente aponta um monte de problemas, a pessoa que recebe o relatório discute com a gestão e fala, olha, a gente poderia melhorar o nosso sistema, contratar mais gente. Então, o nosso relatório serve para dar força, para melhorar o controle interno de uma maneira geral. Então, vem um olhar de fora e fala, olha, isso aqui você está pagando mais imposto, então talvez valha a pena contratar uma consultoria tributária. Isso sinaliza que tem pontos a melhorar. E isso ajuda muito a vida do contador, que vai ter uma consultoria de parceiro, vai usar um sistema melhor. E muitas vezes a inteligência artificial que a gente falou, ela ajuda no lado do cliente, equipe enxuta. A pessoa tem que separar um monte de documento, a gente ajuda o cliente nesse sentido, porque se a empresa roda todo mês aquele fechamento com uma equipe muito enxuta, atender a auditoria em determinada época do ano é sofrer auditoria mesmo, que eles falam, né? Estamos sofrendo auditoria, porque tem que tirar uma pessoa do seu dia a dia, do fechamento contábil, para separar a documentação para auditoria. E a gente consegue mitigar isso colocando a nossa ferramenta que a gente está desenvolvendo ou que a gente contrata, para que isso não seja um problema para o cliente. Quando a gente tem esse caso e é muito comum, a gente tem equipe muito enxuta, ferramentas, às vezes, que precisam de modernização e a empresa não se modernizou, o contador está pedindo e ele não faz. Então, a auditoria dá força para melhorar, para que os apontamentos do ano que vem sejam menores ou menos graves do que o apontamento do primeiro ano de auditoria ou apontamentos recorrentes. Aquilo dá força para a gestão tomar uma decisão e melhorar um pouco o controle interno para melhorar a vida de todo mundo. Quando você tem mais controle, mais conferência, no final o resultado filtra bastante o que pode ser identificado pela auditoria. Não acho que existe empresa perfeita, mas os problemas eles têm que ser minimizados, né, o menor possível. E muitas vezes a auditoria dá força para isso. A gente está entrando aqui na reta final, né, do nosso bate-papo e eu acho que a gente tem conseguido, porque a auditoria por si só é um assunto pesado, né? E a gente tem conseguido trazer leveza a esse assunto, o que é importante, né? Para a gente finalizar, qual que é a obrigatoriedade? A gente sabe que as empresas de capital aberto que estão na Bolsa são obrigadas a ter auditoria, né? Mas, no geral, nas empresas que não são abertas, que são familiares e etc., no mercado geral, qual é a obrigatoriedade? Quando que uma empresa passa a ser obrigada a ter auditoria? Tem as entidades, tem entidades que o estatuto determina, né? Enfim, para ter auditoria, mas dentro desse regulados em geral, dentro desse contexto que você passou, uma empresa familiar, por exemplo, que está em crescimento, ainda dentro da Lei 11.638, que a gente já falou aqui, passou a se tornar obrigatória a auditoria para empresas que faturam 300 milhões, né, mais de 300 milhões, ou tenham ativos acima de 240 bilhões. É esse número, né? Não, legal. E assim, dentro desse número, eu imagino que, às vezes por inobservância, etc., muitas empresas atingem esses números e ainda não são auditadas. Existe alguma penalidade para quem não é auditado e já está enquadrada nesses números? A ECD, Lércio, ela tem um campo obrigatório que ela tem que informar o contador, né, o auditor, né, informações da empresa de auditoria para empresas que estão nesta característica, faturamento acima de 300 milhões ou ativo 240. Ou seja, a Receita Federal ela consegue visualizar estas empresas que já são obrigadas a ter auditoria. Então, é uma questão de a Receita Federal buscar na ECD essas informações e começar a questionar a administração por informações incompletas. Ou seja, a empresa que atingiu esses números e não estiver tendo auditoria, a informação está incompleta. Está incompleta. Mas a legislação não prevê nenhuma penalidade. Não.
O que eu já deparei, né, em determinadas operações, a empresa tentar fazer alguma operação, a instituição que está fazendo essa operação com a empresa pedir auditoria por conta dela ser de grande porte, a empresa ser de grande porte, e ela entende isso como um non-compliance e não realiza a operação com aquela empresa porque ela não está em compliance com a lei. No passado, né, na aplicação da Lei 11.638, no início, né, na adoção, eu lembro que as empresas que se enquadravam nesse número, né, que não faziam auditoria e fossem fazer alguma movimentação societária, a junta não fazia a modificação societária. Hoje isso não acontece mais porque isso não é uma responsabilidade da junta, né? Mas no passado acontecia. Então, somente as empresas que atingirem esses números, de acordo com a lei, é que precisam ser auditadas. E qual que é o nível, né? Quando a gente fala, então, nível de maturidade, vocês têm clientes que todos os clientes de vocês só faturam mais do que 300 milhões ou tem mais de 240 milhões de ativos, ou tem outros tipos de empresa que vocês fazem auditoria? Qual que é a visão de vocês para isso e a recomendação de vocês para quem nos assiste e que ainda não tem auditoria, mas que não atingiu esse número ainda? Se aquele cliente que quer estar preparado para uma operação estruturada, é importante que ele tenha os números confiáveis, que ele tenha basicamente um valuation da empresa, tenha a contabilidade organizada, que ele esteja preparado para receber um terceiro para fazer uma diligência nos números dele e até mesmo para tomada de decisão, gestão dos seus números da operação. Então, seria muito importante, é muito importante os clientes estarem preparados para esse tipo de transação. Qualquer empresa pode ser auditada, independente do limite, não precisa esperar atingir o limite. A auditoria ela aumenta a confiabilidade nos números e, como eu mencionei há pouco, se você vai pedir um empréstimo, é mais robusto um balanço auditado. Se você tem a intenção de atrair investidores, uma empresa que tem um negócio muito tecnológico, como uma startup que quer atrair investidores anjo, apresentar um balanço com auditado com uma governança transparente, isso é atrativo. O mercado vê isso com muitos bons olhos. Então, muitos dos meus clientes não são obrigados. Eles fazem isso porque, às vezes, tem investimento do exterior, o que também passa uma credibilidade maior no balanço que vai ser consolidado em outro país. E também para ter uma visão externa independente daquele número que está sendo feito. Então, está sendo apresentado. Então, não precisa de limite, não tem mínimo. Qualquer empresa pode ser auditada. Desde que ela siga as normas. Se ela não segue as normas, por algum motivo está fazendo contabilidade de caixa, aí realmente vai ser um dos relatórios lá que a máquina do ultrassom quebrou e vai ser não conclusivo. Então, tem que se preparar, tem que ter documentação para tudo, rastro para tudo, e não precisa de ter um limite de tamanho, nem mínimo, nem máximo. Fernando Medeiros, você como líder de auditoria da RSM no Brasil, né? Qual que é a tua conclusão, né, sobre a auditoria, sobre a importância da auditoria e qual que é a sua missão nesse contexto geral? Dentro da pergunta anterior, né, sobre a empresa não estar obrigada, mas fazer auditoria, a gente, ao longo dos anos, a gente viu muitas empresas frustradas. E não foram poucas, foram muitas, que nos procuram tarde demais. Apareceu um investidor, apareceu uma oportunidade enorme. Aí a pessoa te liga e fala, eu preciso para auditoria, mas 15 dias. A pessoa nunca foi auditada, nunca se preparou para isso. E aí a gente vê a frustração, né? A gente fala, olha, vamos entender aí, então, assim que funciona. Na hora que você explica como funciona, a pessoa mesmo já percebe que ela não vai ter o mínimo para aquilo, e ela tem que tentar uma barganha para esticar aquele prazo de 15 dias para 60, para 90, enfim, e algo que poderia ter uma economia que ele teve no passado em não contratar uma auditoria, virou um custo, né?
como é que eu posso falar? Uma perda de uma grande oportunidade, né? Então, a perda ficou maior do que o custo que ele teve lá atrás. E aí passa aquela oportunidade, mas mesmo assim ele contrata a auditoria, né, para saber que vai ter outra oportunidade, né, mas aquela passou, não volta mais, né? E aí a nossa missão, né, é de fato mostrar que a auditoria não é, como você já bem falou, não é custo, é um investimento, né? E que esse segundo diagnóstico, ou essa opinião sobre o trabalho realizado pela administração e a contabilidade, ele não é um trabalho punitivo, ele é um trabalho que vai levar valor agregado. E muitas vezes nos surpreende o valor agregado que leva. Fala, da mesma forma que eu já vi aquele empresário que estava reticente de contratar uma auditoria, e o resultado final para ele teve assim, casos de a gente identificar problema que deu uma economia tributária para ele, que não é nosso foco novamente tributos, mas por conta de pontos que a gente identificou, que pagava auditoria por mais 10 anos. Se pegar o nosso honorário e a economia tributária que ele teve no nosso primeiro trabalho de auditoria por um ponto que a gente identificou por um erro, né, gerou uma economia tributária que pagaria a nossa auditoria de 10 anos, né? Então, assim, e aí surpreende, fala, poxa, achei que ia ser um pessoal que ia só ficar no meu pé, né, aquela coisa punitiva, mas quando, na verdade, teve um efeito muito positivo. Isso é um exemplo que eu tenho, se começar aqui, vai precisar de outro podcast para a gente dar de exemplo de resultados do nosso trabalho. Muito bom. Bom, queria agradecer aos nossos sócios que participaram desse RSM Cast sobre auditoria, que foi muito enriquecedor e muito esclarecedor também em muitos temas. Queria agradecer a todos que assistiram e aproveita, se tem dúvida, se quiser contatar, os nossos profissionais estão absolutamente à disposição de todos vocês. Aproveita, deixe o seu like, a sua curtida, faça seus comentários e a gente vai estar pronto aqui na RSM para estar atendendo as suas dúvidas e esclarecer e ter a oportunidade de transformar isso que foi dito na tua empresa, no teu negócio e fazer com que isso gere muito mais do que uma auditoria, valor agregado ao seu negócio. Muito obrigado e até a próxima.